Olá você, berço de gerações, mamãe, você que tá aí, seja muito bem-vinda. Se tiver algum papai por aí também, seja muito bem-vindo. E se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá rapidinho, um cliquezinho, não custa nada. Fica comigo até o final desse vídeo e se fizer sentido para você, compartilha e ajuda a gente aí a engajar o canal, os vídeos, né? E vai ser bênção. E bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre os padrões de comportamento, o quanto eles afetam diretamente os nossos filhos. E eles vão levar essa herança com eles, esse legado. Os comportamentos, eles têm uma base ali genética, mas tem uma base também social, é uma construção, é um pouquinho de cada coisa. Mas muito disso tudo tem a ver, está atrelado com os estímulos que os nossos filhos recebem, a maneira como nós vamos nos comportar perante os nossos filhos e nessa missão aí, essa missão que o Senhor colocou nas nossas mãos, né? E aquilo que vai perpetuar e o que nós fazemos hoje, sim, vai marcar os nossos filhos para sempre e deles assim por diante. E é por isso que nós somos berço de gerações. E eu vou sempre atrelar tudo que eu for falar, eu vou sempre ser muito intencional e também trazer a minha vulnerabilidade, aquilo que eu já vivi, as minhas histórias, os caminhos que eu já tracei, aqueles que eu estou traçando. E fazendo uma retrospectiva assim dessa minha trajetória, na minha maternidade, dessa minha missão, eu me lembrei de um período específico com a minha menina, hoje ela com 13, ela tinha mais ou menos ali os seus 7, 8 anos, eu já tinha o Gabriel, que hoje está com 6, e foi ali quando tudo começou a tomar forma na minha vida, toda essa transformação, essa restauração que começou lá atrás. E eu sempre vou atribuir isso à pessoa do Espírito Santo, porque ali eu não lia nada sobre isso, eu ainda não tinha contato com a psicologia, com o desenvolvimento humano, nada disso. Foi um trabalho mesmo ali no secreto, eu ali na minha vida, no meu cotidiano, no meu ordinário com os meus filhos. E a minha casa é o meu laboratório, os meus filhos são o meu laboratório. E eu lembro que quando eu comecei a perceber, vir para a minha consciência, os meus padrões de comportamento, que eram muito tóxicos, muito nocivos, eu comecei também a me frustrar. Por quê? Porque uma vez que eu estava dando comandos para o meu cérebro para fazer diferente, vez ou outra eu me frustrava, afinal de contas, são hábitos. Padrões de comportamentos estão ali enraizados na nossa vida e é uma história antiga, né? Aquilo ali tá com a gente já há muito tempo. É um desafio, é uma jornada de muita paciência. E aí eu me via muito frustrada, eu falei, puxa vida, num dia eu consigo, né, fazer diferente e no outro tô eu fazendo igual o que eu sempre fazia. E assim, eu senti no meu coração num determinado momento, foi algo muito interessante, assim, que marcou a minha vida. E eu tenho certeza que marcou também a minha filha. Eu lembro que eu senti no meu coração de convidar a minha filha a fazer parte, a me ajudar nesse processo, de maneira muito leve, é claro. Eu lembro que eu chamei ela e eu falei assim, filha, eu queria a sua ajuda. Todas as vezes que você perceber que a mamãe gritou, falei algo e eu não me retratei, e você obviamente vai perceber aquilo, pode vir na mamãe, interrompe a mamãe e diz, olha mamãe, você fez de novo, você gritou. Então assim, eu inseri a minha filha naquele processo, sem colocar responsabilidades sobre ela, obviamente. E isso foi acontecendo, foi muito bacana todo esse processo. E eu acredito que isso também foi uma oportunidade para ela perceber em mim o quanto eu estava me pondo vulnerável e humilde e aberta a críticas de pessoas que eu sei que querem o meu bem.
Isso faz toda a diferença. Não é todo mundo que vai estar nessa caminhada com você, obviamente querendo o seu crescimento. Mas nesse contexto, eu dei essa carta branca para quem me quer bem, para quem me ama, para quem está ali comigo, né, convivendo comigo. E foi de maneira muito leve. E isso também foi uma outra oportunidade para que ela também começasse a entrar nesse caminho, nessa educação emocional, a entender as emoções, e aí a gente conversava sobre isso. E assim, foi uma porta que se abriu, de fato. E isso, assim, reverberou de uma maneira que eu, de fato, não imaginei. E eu tenho certeza que isso trouxe resultados positivos para que a gente conversasse mais sobre as emoções dela, entender que a gente não precisa negativar a raiva, nem a tristeza, porque as nossas emoções, né, voltando algumas casinhas, até chegar no comportamento, existem as emoções ali base, as emoções primárias, porque toda emoção tem a sua função. Deus colocou as emoções, inseriu as emoções em nós para que elas exerçam funções na nossa vida. E aí a gente foi conversando sobre isso e ela me sinalizava e eu, opa, é verdade, filha, obrigada. E fomos indo. E todo esse processo é preciso muita paciência, porque os padrões estão ali, como eu falei, enraizados. Então, não vai mudar de um dia para o outro, né? E aí a gente vai dando lugar para novos padrões de comportamento. E é algo muito interessante, porque o nosso cérebro, ele tem uma coisinha curiosa, que ele gosta de poupar energia. E como isso funciona em relação ao comportamento? O nosso cérebro, falando assim de uma maneira bem prática, né? Tem as vias neurais, a gente pode chamar ali de pensamentos. Então, são lugares, são caminhos que o nosso cérebro está acostumado a percorrer. Então, para ele, vai ser muito mais fácil, né? E vai ser uma economia de energia ele trilhar aquele caminho que ele já está acostumado. E aí, quando a gente vai dando novos comandos para o nosso cérebro, a gente vai agindo de forma diferente diante de certos estímulos que nos causavam problemas, né? Para ele não vai ser fácil, não vai ser confortável de início, mas é aquilo, é uma persistência até que aquilo se torne um padrão de comportamento. E assim, eu estava lembrando esses dias, inclusive, né, voltando ali ao impacto dos nossos comportamentos na vida dos nossos filhos, eu lembrei de um trechinho de um livro do Augusto Cury, não vou me lembrar agora o nome do livro, mas ele contando sobre um menino que os pais levaram esse problema para ele, um menino que tinha fobia de baratas. E aí eles, em todo aquele processo terapêutico ali, de entender, de fazer aquela retrospectiva, e chegou numa história de que num certo momento eles estavam ali na sala, parece, e até então a barata, este inseto, era um estímulo neutro, ou seja, não causava medo, não causava fobia, até então. E num determinado momento, a mãe vê uma barata passando pela sala e ela tem fobia. Então começou com ela, então ela teve toda aquela reação fóbica na frente do filho, obviamente, sem maldade, não foi intencional, e o filho percebeu e aquele inseto passou a ser um estímulo condicionado, passou a gerar medo, uma fobia para o filho. Então, trazendo esse exemplo aqui, né, de algo prático do dia a dia. Então, isso acontece. Então, como é importante, né, a gente se observar, ter esse olhar atento e fazer perguntas pra gente. Bom, por que aquela ação do meu marido ou do meu filho me causa tanta raiva? Por que aquele estímulo me desestabiliza, né? Então, são perguntas que vai nos auxiliando nesse autoconhecimento e ter paciência no processo.
né? Entender que a gente pode usar a nossa raiva contra um problema, não contra pessoas. E entender a importância, a preciosidade de nós nos percebermos. E sim, nós somos capazes, nós temos esse potencial de nos percebermos e entender o que está atrelado às nossas emoções e lembrar que as emoções, elas são respostas automáticas. Nós não precisamos negativar as emoções, até porque elas simplesmente vêm de forma automática. Mas o que vai acontecendo depois das emoções? O que permanece dentro da gente? Aí a gente chama de sentimento, né? Os sentimentos, eles são é como se fosse uma evolução das nossas emoções e atuar sobre os sentimentos, né? E ter essa paciência no processo. Não existe uma receita de bolo, cada um é um, nós somos únicos, os nossos filhos são únicos, cada filho é um filho. E a maneira como a gente vai ensinar os nossos filhos a lidar com as emoções e os sentimentos não é uma receita de bolo, mas é um mapa. E dentro desse mapa, como nós vamos interpretar esse mapa e caminhar por este mapa, sempre estará disponível a ajuda do nosso Espírito Santo, do nosso amigo, do nosso conselheiro, né, do nosso consolador. É ele que vai ali nos ajudando nessa trajetória a entender quem nós somos, os nossos padrões de comportamento, a possibilidade de mudarmos, e isso afeta, obviamente, os nossos filhos e quem está à nossa volta. Então, nós não estamos fadados a viver com tais padrões de comportamento. Ninguém está fadado a isso. Não estamos dentro da síndrome de Gabriela, né? Nós nascemos assim, vamos morrer assim. Não, de jeito nenhum. Eu não acredito nisso. E a ciência também fala sobre isso dentro da neuroplasticidade, como o nosso cérebro tem uma capacidade linda, maravilhosa de se transformar, né? E de se modificar. Então, sim, nós temos a nossa parcela de responsabilidade, nós estamos ativos em relação a isso. Então, eu desejo que nesse dia você faça essas perguntas para você mesma. Reflita sobre isso, anote, comece ali a mapear os seus comportamentos, as suas reações muito exacerbadas em relação a estímulos que talvez nem precisem de toda essa nossa reação exagerada, né? E a gente vai caminhando juntos, né? E eu espero que faça sentido para você. E se fez sentido, compartilhe esse vídeo e não se esquece, se inscreva no canal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.